Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Olá, tudo bem? Sou o professor Caju Galon, leciono aqui na Rede Municipal de Caruaru, Pernambuco, e hoje eu vou trazer uma aula sobre o mundo digital. Mas antes, vamos fazer uma pequena atualização. Pronto, agora sim podemos começar. A tecnologia mudou o mundo e atualmente influencia a nossa vida de maneira constante. Proporciona uma grande revolução na sociedade e melhorou o modo de vida e de comunicação das pessoas. A internet se popularizou e fornece uma enorme quantidade de conteúdos, que facilita uma maior busca por informações. São inúmeros benefícios, tanto nos setores sociais, como nos empregos, serviços, como também na educação escolar, onde os professores e estudantes podem ter acesso ao conhecimento. Os meios de comunicação têm grande destaque no uso da tecnologia, onde acontece uma grande troca de informação entre a população, tão importante na vida que muitos não vivem sem ela. É uma época de excesso de informações e dados, com milhares de buscas na internet, onde acreditamos que podemos ter muitas respostas na palma da mão. Mas essa facilidade toda exige responsabilidade e atenção. Por exemplo, você repassa mensagens para os amigos e familiares sem antes avaliar? E como podemos separar boatos, fake news das informações reais? Como vamos compartilhar informações da maneira correta? Como saber que não somos manipulados por esses conteúdos? A resposta para tudo isso é a educação midiática, o assunto da nossa aula de hoje. Quando estamos aprendendo a ler e escrever, reconhecemos letras e palavras, juntamos para formar frases e assim desenvolvemos essas habilidades, passando a compreender o significado delas em conjunto. Já o letramento midiático segue esse mesmo processo, onde procuramos identificar diferentes tipos de mídia e interpretar as informações e mensagens enviadas, sejam nas redes sociais, como também memes, correntes, vídeos virais, videogames e propagandas. Resumindo, é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Vivemos numa sociedade com intenso trânsito digital marcada pelo alto grau de conectividade, fluxo de informações e diversidade de dados compartilhados e produzidos em diferentes mídias. O impacto das mensagens dessas mídias vem sendo discutido desde os anos 1960, por causa da evolução dos meios de comunicação, passando dos jornais para o rádio, televisão, até chegar ao excesso que a internet proporciona. É preciso entender as diferenças de cada mídia, para não cair em pegadinhas nos meios de comunicação. Às vezes, os jornalistas podem errar, como em qualquer profissão. O problema é que na internet as pessoas mentem e espalham inverdades de propósito, seja por maldade, necessidade ou por causa desses dois motivos. É necessário aprender a discernir, selecionar o conteúdo. Inclusive os adultos
Aqueles que são menos tecnológicos acreditam e costumam espalhar fake news de maneira incorreta, pois acreditam em tudo que recebem pelo celular. Eu tenho um jeito fácil de saber se uma notícia é falsa. Pergunto para a manhinha. Se manhinha compartilhou no Zap e acredita na notícia, eu sei que é falsa. Brincou um estudante da Escola de Referência Ensino Médio Alberto Torres, em Pernambuco. O excesso de fake news é uma pandemia que enfrentamos há muito tempo. Notícias falsas têm fontes duvidosas, mesmo aquelas bem escritas, com imagem ou montagens bem feitas. Além de notícias falsas, tem outras mensagens que devemos ter cuidado. Correntes, campanhas, opiniões políticas, notícias tipo caça-cliques e inclusive os memes. Antes de compartilhar, você deve checar a fonte, o autor do conteúdo. Além disso, não podemos ser simples consumidores de informação. É importante raciocinar, saber selecionar os conteúdos importantes na mídia, seja no jornal impresso, programas de jornalismo na televisão ou notícias espalhadas nos grupos de WhatsApp. Tem muitas pessoas espalhando mentiras, boatos, principalmente em redes sociais que têm pouco ou nenhum controle. Notícias de verdade trazem uma visão completa da história, ou seja, devemos sempre procurar o contexto na qual foi escrita, tentando descobrir o objetivo de quem fez ou compartilhou, procurando em sites e fontes confiáveis. Isso tem a ver muito com a interpretação de imagem e texto. Inclusive, devemos questionar as notícias verdadeiras, pois a verdade é editada, é uma visão de mundo. Ou seja, os meios de comunicação divulgam a sua linha de verdade e devemos ter senso crítico para avaliar. Analisar essas informações, refletir sobre o papel de receptor ou emissor e assim saber debater, ter um diálogo respeitoso com outras pessoas. Devemos sempre criticar notícias, questionar sempre para não ser manipulado como um fantoche. Veja o caso da época das eleições, onde candidatos espalharam notícias falsas sobre os seus oponentes políticos, misturando mentiras com nomes de especialistas entrevistados, fontes e fatos duvidosos. Essa distorção acabou elegendo muitos mentirosos que ainda estão no poder. Esses casos inventados costumam ser impactantes, chamam a atenção e provocam sentimentos fortes, como a indignação, para serem compartilhados. E o pior é que existe um mercado de robôs que espalham essas notícias falsas e suas hashtags na internet. Assim, esses assuntos costumam alcançar o Trending Topics, ou seja, os conteúdos mais acessados que abastecem as notícias falsas. Num levantamento realizado em 2016 com dados do Facebook, descobriram que as informações corretas somaram 2,7 milhões de compartilhamentos, reações e comentários, enquanto que as mensagens falsas chegaram a 3,9 milhões. Devemos quebrar as correntes do WhatsApp. Eu, por exemplo, já cansei de receber mensagens pedindo para divulgar, porque isso a rede de televisão não mostra. Tenha muito cuidado com mensagens alarmistas, com acontecimentos escandalosos e inacreditáveis que circulam nos grupos de aplicativo, pois, quando não são vírus, costumam ser caça-cliques para vender publicidade e desinformações. As chamadas sensacionalistas com imagens chamativas que despertam grande curiosidade, mas o conteúdo geralmente não informa o que está sendo noticiado na manchete. Muitas dessas mensagens, inclusive, pedem para serem compartilhadas. Esse pedido pode ser direto, como aqueles que anunciam que o próprio aplicativo WhatsApp será pago caso não seja repassado a mensagem ou link para 10 amigos. Outras são mentiras indiretas, mas a verdade é que qualquer um pode produzir áudio, imagem ou um texto. Tenha cuidado. As consequências de compartilhar de maneira automática podem ser graves. Em 2014, uma mulher inocente foi linchada no Brasil por causa de um boato de magia negra na sua cidade. Os assassinos receberam um retrato falado por corrente de WhatsApp e cometeram esse crime. São ações no mundo virtual que impactam o mundo real.
Alguns humoristas se inspiram em notícias, acontecimentos ou personagens reais para produzir sátiras sobre os fatos relatados. São uma espécie de paródia dos conteúdos jornalísticos, como as charges e caricaturas que exageram em alguns fatos, e uma pessoa desinformada pode interpretar isso como uma informação real. Questione-se: quais informações são usadas no conteúdo para sustentar os fatos? Quem escreveu esse texto, gravou o vídeo ou fotografou essa imagem? Procure saber o autor do conteúdo. Fazer uma busca na internet pode ajudar a reconhecer a credibilidade da fonte. No caso de outras fontes citadas no texto, como pesquisas, procure elas e confirme se as informações refletem de fato o que apontam, ou se os dados foram distorcidos para favorecer o ponto de vista apresentado. Um exemplo disso é o Wikipedia. Ele não é um site confiável porque suas páginas são feitas com conteúdos abertos e colaborativos. Se trata de uma enciclopédia editável por qualquer pessoa que queira contribuir. Por isso, o ideal é sempre chegar às fontes dos conteúdos publicados nesse site. Pergunte-se qual é o cenário geral dessa notícia. Ela apresenta algum panorama completo da história ou omite informações? Considere diferentes forças em torno daquele fato, como acontecimentos atuais, tendências culturais, objetivos políticos, pressões financeiras e de mercado. O contexto costuma ser complexo. Ele é histórico, social, econômico, cultural, temporal. Muitas vezes, quando entendemos para qual público o conteúdo foi feito, também podemos ajudar a identificar sua intenção, que não está muito visível à primeira vista. São pessoas que compartilham algum interesse em comum? Qual é o interesse desse grupo? De que ponto de vista essa história está sendo contada? Só existe um lado dessa história? Existem pessoas preparadas e sedentas por fake news, que gostam de compartilhar tais mentiras. Preste atenção nas chamadas desses grupos específicos ou pessoas. Essas informações podem estar escondidas na linguagem usada pelo conteúdo, pontos levantados ou pela escolha das imagens. Todos esses conteúdos compartilham o fato de que foram criados por alguém e com algum objetivo. Entender a razão disso é a base do letramento midiático, onde a pergunta-chave é: por que isso foi criado e divulgado? É para convencer de alguma perspectiva ou sobre algum tema? Quem pode se beneficiar com a circulação dessa informação? É para vender? É para divertir? Encontrar essas pistas sobre o objetivo do conteúdo em questão parece difícil no início, mas com o hábito de questionar podemos acabar com as fake news e a manipulação nas redes. É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, perseguições como bullying, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão, aprender a debater ideias, considerar outras posições e argumentos contrários. Além de consumidores, podemos ser divulgadores de conteúdo na internet. Temos tanta autonomia que podemos, inclusive, produzir na rede, mas sempre com responsabilidade. Tenha mais atenção e valorize as informações. Leia de maneira crítica, produza com responsabilidade e participe de maneira ativa. Devemos aproveitar essa liberdade de maneira crítica e responsável, seja online ou offline. Ok, então era isso. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje sobre educação midiática, onde aprendemos a analisar e participar de maneira ativa e com responsabilidade no mundo digital. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Olá, eu sou o Silvio Vital e hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação midiática. Mas para começar, eu quero que vocês pensem aí o que é que essas três imagens têm em comum, tá? 1, 2, 3, pensaram? Pois bem, as três imagens são fake news. E o que danado é uma fake news, né? É como uma fofoca que se espalha, se esbarra pelo seu bairro. E quanto mais impressionante, surpreendente, inédita for,
né, mais as pessoas vão querer espalhar essa notícia. E quem tem essa informação se sente privilegiado mais que os outros por ter essa informação. Só que vamos deixar um pouco mais técnico essa conversa, né? Uma definição que eu gosto é que as fake news são mensagens fraudulentas capazes de gerar dano efetivo ou potencial. Ou seja, ela pode ser conceituada como uma mentira disfarçada de verdade, dado que há um motivo para enganar. E como essa notícia muitas vezes apresenta um teor convincente, que não abre margens para dúvida, porque se utiliza de uma palavra chamada pós-verdade. Pós-verdade é uma rede de usuários que acredita mais uns nos outros do que num órgão tradicional de imprensa, por exemplo. E aí, para destrinchar ainda mais isso, esse estudo do Facebook, de 2015, mostra que dá um conceito de bolha, onde ele mostra que as informações que acontecem entre os usuários é que fazem com que as falsas notícias se dissipem durante muito tempo. E aí, o que ele mostra é que as fake news eles têm mais engajamento do que as real news no próprio Facebook. Ou seja, informação falsa se dissipa mais rápido do que as verdadeiras. E aí, onde ocorrem todas essas informações? O termo fake news ele ganhou uma visibilidade após as declarações do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, durante o seu período inicial de candidatura e posteriormente de eleição. A desinformação ela causou um impacto tão grande no mundo que virou lei em pelo menos 10 países, como Alemanha, França, Índia, Filipinas, Rússia, enfim. O impacto negativo que uma fake news pode causar é gigante. Com isso, alguns países já geram leis que fazem com que esse impacto seja reduzido, causando assim o que a gente define como destaque de cenários. Ou seja, o que é que a gente sabe até agora? Que as fake news eles tiveram um destaque gigante no cenário eleitoral. Porém, é algo muito antigo, tá? As fake news elas vêm sendo difundidas em rótulo de alimentos, em dietas, em exercícios, em filmes e mídias, enfim. Essa estatística de 2016 mostra que 81% dos norte-americanos consomem notícias falsas por meio de sites, apps e redes sociais. Ou seja, ambientes que não se tem um filtro. Filtro esse que não vai mostrar o que o usuário deveria ver, mas sim aquilo que está mais fácil, aquilo que está a 2, 3 cliques do usuário. E aí, trazendo para o nosso cenário, segundo o TRE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, as regiões com menor número de processos de fake news são a Norte e Sul, com 5,1% cada. A região Centro-Oeste é campeã em processo, totalizando 67,3%. E só para vocês terem uma ideia, foram encontrados 166 processos envolvendo litígios referentes a fake news, só pelo TSE, desde mais ou menos 2012, 2010. Esses processos vêm crescendo cada vez mais e boa parte disso está relacionado às redes sociais. Redes sociais que tomam um destaque quando a gente fala sobre onde vivem e o que fazem as fake news. O Twitter, o Facebook e o WhatsApp são as ferramentas mais utilizadas a favor da fake news. A favor em que sentido? Né? De disseminar. Pois o Facebook, o Twitter e atualmente o WhatsApp já criaram barreiras de vencer essas fake news. No caso do WhatsApp, se você encaminha muito um link,
para alguém, depois de um tempo esse link ele começa a aparecer menos em pesquisas, pois se leva em consideração que algo em especial, de forma negativa, claro, está sendo utilizado. No caso do Twitter, o Twitter hoje já filtra palavras e já identifica possíveis informações falsas, onde ele literalmente apaga essa informação. Mas se a gente leva em consideração que milhões e milhões de Twitters são publicados por segundo, então a ferramenta ainda tem muito que se adaptar para levar em consideração que as fake news e as real news abraçam os mesmos usuários, porém elas se dissipam de forma diferente. Já o Facebook já identificou apps, já identificou páginas. Diariamente, a plataforma apaga qualquer informação que ela entenda como falsa. Porém, diariamente, por ter mais de 2 bilhões de usuários, essas informações vêm se dissipando ainda mais. E aí, um ponto crucial que é interessante a gente trazer para cá é quem é que mais é afetado por isso. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, os idosos têm uma tendência maior a propagar informações equivocadas, sem sequer perceber. Conforme indicam pesquisas recentes, o que mostram que os mais velhos são os que mais votam nas eleições. Portanto, eles são uma parte considerável desse problema. Afinal, jamais tiveram formação adequada para lidar com as ferramentas digitais. Vocês percebem o quão é importante a gente falar de propagação de informações e o quão isso pode afetar a vida das pessoas. Quanto mais se fala de transformação digital no dia a dia, mais importante é falar sobre fake news. E aí, um ponto bem interessante é que definir as fake news não é uma tarefa simples, em especial em um contexto tão diverso como o eleitoral, por exemplo. Ora indicam como se fossem notícias falsas, ora como reportagem parcial, ou ainda como agressão a alguém ou a alguma ideologia. Assim, as fake news servem para gerar desinformação, pois são notícias falsas, mas com ares de verdade. São enganosas, se revestem em diversos artifícios para enganar o eleitor, com o intuito de gerar curiosidade e assim provocar difusão na população. Ou seja, quanto mais se fala sobre um assunto, mais ele vai se disseminar. E aí, como prevenir? Como é que a gente vai fazer com que as fake news, de alguma forma, venham a diminuir, principalmente durante o período eleitoral? É interessante que você sempre verifique a fonte. Sempre identificar se tem algum link mostrando se aquela informação vem de um artigo, vem de uma revista, vem de uma fonte segura. E aí um outro ponto que é crucial é checar quem publicou. Se for um site de fofoca, se for uma página no Facebook com 2 seguidores, ou seja, sempre identificar sites, páginas seguras que tenham uma maior visibilidade e que já tenham outras informações. Prestar sempre atenção na data. Muitas fake news acontecem por causa de datas. Você tira um print de uma informação, dissipa aquela informação e aí você vai ver que é uma informação que vem de um site seguro, que vem de uma página que publica outras coisas, porém é uma informação antiga, ou seja, já teve novos assuntos, novos impactos positivos ou negativos sobre aquilo, mas que tornou essa informação antiga. E aí um ponto que é crucial é sempre prestar atenção se a notícia é sensacionalista demais, ou seja, se é algo que vai muito, muito além do que a gente espera, muito impactante naquele cenário que está sendo criado ou na nossa vida. Se é algo muito impactante e não tem nenhum outro lugar
algum ponto negativo relacionado a uma notícia falsa tem aí. E aí um outro ponto que é crucial a gente levar em consideração são os nossos conceitos. Ou seja, é uma notícia que envolve um preconceito que de alguma forma prejudica a vida de alguém. E aí depois de levar esses 5 pontos em consideração e ainda tiver uma dúvida, o que é interessante é não repasse. Se a informação ela passa por esse filtro e mesmo assim ela ainda está com algum ponto ali que pode trazer um impacto negativo na vida de alguém, não repasse. E é crucial sempre ficar atento, pois todo dia estamos abertos aí a receber fake news. Brincadeira tem limite. Quem curte e compartilha ofensas também causa sofrimento. Foi vítima ou testemunha? Busque ajuda. Acesse canaldeajuda.org.br. Olá, estudantes de Caruaru. Meu nome é James, sou professor de Geografia, formador de Geografia na rede. E hoje a gente está aqui para vivenciar um momento diferente. A gente está tendo a nossa Semana Educacional em Cidadania Digital, falando de uma série de temas que envolvem o nosso dia a dia, tanto no meio digital quanto fora do meio digital. A gente pensa que a cidadania ela é algo que existe e não dá para dividir ela nesses dois espaços. Então, para hoje, o nosso tema, o nosso debate é sobre educação midiática. A gente vai falar um pouquinho sobre fake news e desinformação. A aula de hoje ela foi preparada em colaboração com a professora Aline, então eu e a professora Aline, com muito carinho, fizemos essa aula juntos para levar até vocês nesse contexto de ensino remoto. Beleza? Todo mundo preparado? A gente vai dar início e para começar a nossa aula nada melhor do que um aquecimento, né? A gente dá uma olhadinha em algumas notícias, será que elas são fato? Será que elas são fake? E a gente vai olhar isso junto, tranquilo? Todo mundo pronto? Vamos lá. Fato ou fake? Primeira notícia. Macacos roubam amostras de sangue contaminado com coronavírus na Índia. Bom, como que isso chegou em você? Como é que você está olhando para essa notícia? Será que ela é fato ou será que ela é fake? Você acha que eu vou falar agora? Não vou falar agora se é fato ou fake. Vai ser mais para frente. Vamos lá. Próxima notícia. Homem que ainda estava de quarentena é declarado morto pela família e amigos. Bom, fato ou fake? Tem a fonte ali embaixo, hein? Para quem já está meio habituado, já viu esse site, talvez já tenha alguma pista sobre se é fato ou se é fake. Próxima. Vídeo mostra uma lula gigante capturada por um homem. E aí, deu vontade de clicar nessa notícia, não deu? Eu fiquei com vontade. Será que ela é fato ou fake? Próxima. Britânica choca ao aplicar injeções de botox na filha de 8 anos. Bom, essa é uma outra notícia e a gente também vai avaliar se ela é fato ou fake. Fica pensando nas emoções que quando eu vou lendo vai despertando em vocês, tá bom? Por último, estudo descobriu que a pimenta do reino é eficaz contra o coronavírus. Tranquilo? 5 notícias, fato ou fake. Bora? Durante a nossa aula de hoje, a gente vai aprender algumas técnicas para avaliar e verificar se isso é fato ou se isso é fake. É um exercício um pouco custoso, né? Não é tão simples, mas a gente vai começar a desenvolver esse tipo de abordagem juntos, tá bom? Bom, dado esse início, quais são os nossos objetivos aqui hoje, né? As nossas aulas sempre têm um objetivo e a gente precisa entender o que a gente vai aprender nesses espaços, tá? Nesses momentos compartilhados. Vamos lá, vamos aos objetivos. Bom, o primeiro deles é compreender as nuances da desinformação, explorando as causas e consequências de um fenômeno contemporâneo que é as fake news, beleza? Entender as nuances, as diferenças, né, dessa desinformação que é a fake news. Segundo objetivo, estimular a prática habitual da leitura cuidadosa e reflexiva e o hábito de interrogar a informação.
ao invés de simplesmente consumi-la, avaliando seu propósito e qualidade e usando mecanismos básicos de checagem. Tranquilo? Um leitor cauteloso, reflexivo, que não pega a informação e passa sem verificar se ela é verdadeira ou falsa. O último e mais importante, talvez o mais importante, eu entendo que seja o mais importante, é estimular uma postura proativa de combate à desinformação. Por que ser proativo? Né? É fazer, né? É estar presente, é olhar, é fazer, é estar na ação mesmo de combate a esse processo que vem causando uma série de malefícios, como a gente vai ver hoje na nossa aula. Já lembra aí, né? Tem em mente os fatos e as fakes que a gente viu anteriormente, tá bom? Simbora! Para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Será que fake news é algo novo? Ou será que é algo que já acontecia há muito tempo atrás? Bom, quando a gente olha para a história, a gente enxerga que as fake news elas já estavam presentes desde o século XIX. A fonte, né, é o dicionário Merriam-Webster, e lá você consegue encontrar que já existiam fake news durante esse século. Então, gente, século XIX a gente está falando de 200 anos atrás, né? Então já faz um tempinho que existe fake news. Só que a expressão era outra, não era fake news, era false news. Fake news, do jeito que a gente conhece hoje em dia, né, ele está aí em inglês e hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, né, aparece no discurso político, aparece nas discussões frequentemente, ganhou muita repercussão a partir das eleições nos Estados Unidos em 2016, a eleição do presidente Donald Trump. Então, naquele momento, houve uma avalanche de desinformação que confundiu os eleitores no geral. Então, esse processo é um processo que ainda acontece e tende a crescer. Então, a nossa aula de hoje é para a gente poder também, enquanto cidadão, saber entender quando isso acontece e não deixar com que isso continue acontecendo, tá bom? Vamos lá, a gente deu uma olhadinha na história, agora a gente vai definir o que é fake news. Ficar falando essa palavra em inglês, é importante que a gente traga isso para o nosso idioma, né? Para a nossa língua. Bom, nada mais é do que notícias falsas. Mas qual que é a intenção de espalhar notícia falsa? Vamos lá, são 5 tópicos. Eu gostaria que vocês olhassem aqui. É o seguinte, né? O primeiro deles é convencer o leitor de um determinado ponto de vista, de uma opinião, apresentando uma visão distorcida da realidade, tá? Primeiro tópico. Então, convencer confundindo. Segundo, chamar a atenção dos leitores desavisados e com isso ganhar dinheiro, né? Então tem um princípio também de enganação por trás dessas fake news. Um terceiro, realizar uma sátira da realidade, entreter e convidar à reflexão. Então tem a ver com humor, né? O quarto, enganar e aplicar golpes, que também vai muito na linha, né, dessa discussão que a gente vem fazendo sobre a notícia ela ser uma espécie de enganadora, né, como a gente levantou no segundo tópico. E o quinto, mexer com as nossas emoções. Elas têm esse caráter sensacionalista e são carregadas de exageros e são apelativas. Bom, a gente trouxe 5 objetivos aqui, tá? Tendo esses 5 objetivos em mente, a gente vai continuar a nossa aula avaliando, olhando algumas notícias. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender no decorrer da aula, tá bom? Bom, definimos o que é uma fake news e agora seria muito importante a gente relembrar o que é uma notícia, né? Acredito que muitos de vocês já estudaram esse gênero em língua portuguesa, mas sendo bem sintético, um resumo, né? Ela tem essas características, ela é objetiva, ela é equilibrada, ela apresenta evidências, ela tem falas de especialistas, né? Especialistas são citados, pessoas que estudam, se aprofundam, né, nessa temática, e ela pode ser atribuída a alguém, né? Isso é um fator extremamente importante. A gente tem que pensar e entender que por trás de uma notícia existe uma pessoa, né? Não pode desumanizar a notícia. Alguém produziu aquele conteúdo. Enquanto pessoa que produziu aquele conteúdo tinha algum objetivo, alguma intencionalidade, né? A gente acabou de olhar quais são os objetivos das notícias falsas. Então, se atentem a esses objetivos. Isso faz parte de ter uma leitura crítica e uma postura crítica frente ao consumo de informação. Vamos lá? Bom, olha aí para o slide. A gente tem aí
degradê, né, que vai do branco até o preto. E a ideia é mostrar como a verdade, né, a fronteira, o decorrer entre o que é falso e verdadeiro, tem vários nem tantos, né? Então, qual que é a ideia que está por trás disso? Hoje em dia fica muito difícil entender o que é verdadeiro e o que é falso. Tá tudo misturado, né? Tudo ali misturado e a gente tem que tentar olhar, analisar, falar, não, isso aqui faz parte de uma notícia verdadeira, isso aqui não é. Então, é esse exercício que a gente vai fazer, tá bom? Por que eu trouxe essa imagem? Guarda essa imagem na cabeça, porque é isso daqui que a gente quer apresentar. Vamos lá. Por que não é tão fácil identificar uma fake news? Muito por conta daquelas nuances da desinformação que a gente viu atrás, né? Existe uma série de nem tantos ali no meio, que fazem parte da produção da informação. Então, por que não é tão simples apresentar e identificar uma fake news? Vamos lá. As fake news, né, elas apresentam informações verdadeiras em meio a informações falsas dentro da própria notícia. Isso dificulta muito essa identificação. 2, né, são dispostas junto a notícias verdadeiras. É uma grande mistura ali e fica difícil saber. 3, elas são postadas em sites que imitam fontes de credibilidade e confiança. Então, você pode acessar um site que você está habituado com a estética, né, com o design, com as cores que estão ali, com a forma como aquela informação ela é disposta, colocada, mas é tanta informação às vezes que se você vacilar, você não vê que aquilo ali é uma cópia, né? Então você está lendo uma informação que não tem a mesma credibilidade. Essa é uma palavra importante. Credibilidade. O que tem credibilidade? É o que te passa, né, confiança. Você confia naquilo. Então, aquilo tem credibilidade, né? Ele foi feito de uma forma como a gente já viu antes, que são as notícias. Mas como elas são difundidas, né? Como que essas fake news, elas caminham, elas chegam tão fácil na gente? Bom, imagina, eu acho que boa parte aqui deve estar num grupo de WhatsApp da escola, e se está num grupo de WhatsApp da escola, está em outros grupos também, né? E a gente vê, às vezes, a quantidade de notícias que são enviadas, né? Elas vão chegando por esses meios de comunicação que hoje em dia, né, são desenvolvidos, são rápidos, então a informação corre e chega. E aí, quem produziu essa informação, né? A gente vai olhar aqui, né? A gente tem desde líderes religiosos e políticos que usam essa estratégia como forma de manipulação, né, de informação. Isso é uma das faces, né, da difusão de fake news. A gente tem uso de perfis falsos também nas redes sociais. Então, às vezes, a pessoa ela nem existe realmente, mas ela está ali produzindo conteúdo e ela não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Então, a questão da credibilidade e da confiança. Duas palavras importantes. E existem também pessoas comuns que acabam fazendo isso e aí a gente não entra nem no julgamento, né? Muitas vezes fazem isso de maneira não intencional. Acaba passando, né? Não toma o devido cuidado e acaba passando essa notícia de uma forma não tão cuidadosa e cautelosa, né? Bom, legal, mas ó, a gente já viu historicamente da onde vem as fake news, a gente já viu o que ela é, a gente já comparou ela também com as notícias, né? E a gente já entendeu mais um pouquinho como elas são difundidas e por que é tão difícil, né, saber se é fato ou se é fake. Nossa primeira pergunta da aula. Mas, beleza, se elas não são uma novidade, como a gente conversou, né, por que hoje em dia a gente está vivendo essa tempestade de desinformação, né? A gente tem essa desinformação contínua acontecendo, ela acontece, a gente tem essa dificuldade tão grande. Bom, atualmente, né, eu trouxe um dado, eu acho que é importante a gente olhar para os dados, para a realidade, de que a gente vê que 6.000 tweets por segundo, né, são feitos, são postados dentro do Twitter, a fonte está aqui embaixo, né? Você entra nesse site, no Internet Live Stats, e aí você consegue ver ali quantas pessoas estão na internet, você consegue ver quantos posts estão acontecendo, e é um número inacreditável, né? É muita gente colocando, postando informação. E a pergunta que eu faço para você refletir, isso é bom ou é ruim? Será? A gente tem uma questão que com esse desenvolvimento, né, da comunicação, dos meios de comunicação,
as pessoas conseguem cada vez mais produzir conhecimento, né? Produzir conteúdo. A gente tem uma coisa que é a democratização da produção, né? E também do acesso aos conteúdos. Com uma produção cada vez maior, há uma dificuldade de gerar fontes confiáveis de produção de informação. Isso é uma questão muito importante. Então, ao mesmo tempo que é um processo positivo, né, agora você pode na sua casa gravar um vídeo e a partir desse vídeo mostrar as suas experiências, as coisas que você cria, as coisas que você pensa, mas simultaneamente, qual que é o tamanho do compromisso que você tem ao fazer isso, né? De não colocar coisas falsas na hora que você grava um vídeo, por exemplo. Então, só para a gente ter um pouquinho de cautela, de cuidado e de analisar essa situação com mais carinho. Bom, dando continuidade, a gente vai relembrando aqui, porque, como eu disse para você, a desinformação ela não é fácil de localizar, de olhar uma notícia ali e falar, nossa, está aqui a desinformação, isso aqui está errado, ela se mistura. Então eu vou dar alguns exemplos de fake news, né? E a gente vai olhar isso juntinhos. Então vamos lá. Imagens e posts fora de contexto. Bom, a gente tem aqui um post, ele foi feito por Emmanuel Macron, né? Ele é o presidente na França, e aí ele fez um post no ano passado falando um pouquinho sobre as queimadas, denunciando as queimadas na Amazônia, né? Um post de denúncia, mostrando para o mundo que ele se posicionava contra isso. Bom, ele fez isso com uma boa intenção por trás, né? Mas, ao fazer isso, ele não tomou o cuidado de verificar se essa imagem que está ali na tela, ela era condizente, se ela fazia parte daquele contexto, né? Queimadas na Amazônia e uma imagem que mostrasse a Amazônia pegando fogo naquele momento, no ano de 2019. Então, ao fazer essa análise, né, foi visto, né, que foi um fotógrafo também que fez essa foto em 2003. Então ela está fora de contexto. Um fato de 2019 com uma foto de 2003. Né? Boa intenção, mas é fake a imagem. Humor. O humor, muitas vezes, e é isso que a gente está falando, tempestade de informações, as pessoas às vezes estão passando um feed, né, estão rolando ali, e elas acabam compartilhando, elas veem só a notícia e já acham que aquilo é verdade e compartilham. Vamos lá, um exemplo desse aqui. Você tem aqui uma notícia que ela está dentro do sensacionalista, né, e embaixo está escrito isento de verdade. Homem que ainda estava de quarentena é declarado morto pela família e amigos. Essa notícia, gente, ela tem um caráter de sátira, né? A ideia, qual que é a ideia que está por trás? Faz uma reflexão. A ideia é falar sobre a quarentena e o fato de que, mesmo a gente tem uma diminuição da pandemia em termos de números de mortos por dia, mas a gente ainda tem uma pandemia. Só que as pessoas já estão afrouxando, né, o isolamento social. A ideia é exatamente mostrar isso, trazendo uma sátira, né? Que é uma das características das fake news, ok? Imagens fora de contexto, humor. A gente tem também a fake news clássica, né? Essa daqui que a gente analisou no começo, no fato é fake. Essa daí é fake, né? No caso, é um influencer digital que na busca também por curtidas e por reputação, buscou uma forma de capturar seu clique, sua atenção. Lembra disso? Normalmente são notícias sensacionalistas que te levam, despertam uma emoção, você tem vontade de clicar na hora e ver o que é aquilo. Então, no caso, o vídeo mostra uma lula gigante capturada por um homem. Pô, às vezes você quer, né, ver isso e aí você acaba clicando e é fake, né? E existem mecanismos de checagem a gente vai dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Simplificação é uma outra forma de criação de fake news. Essa foi uma outra notícia, né, que a gente olhou no começo, nossa brincadeira de é fato ou é fake. Né? Estudo descobriu que a pimenta do reino é eficaz contra o coronavírus. Vários alimentos apareceram eficazes contra o coronavírus, né, nesses últimos meses. Né? E aí, quando você pega essa notícia e vai checar, fazer a checagem, né, que a gente vai conversar com o próximo tópico, o que você vê? Você vê que existia uma pesquisa, alguns pesquisadores lá na Índia
estavam analisando algumas moléculas, algumas partículas da pimenta, né, de algumas especiarias de lá, e nesse processo de análise, eles faziam isso pelo computador, gente, tá? Eles viram que talvez tivesse algum efeito. O que é que aconteceu? Alguém, né, olhou essa pesquisa e já transformou isso em algo muito maior, né, com um caráter bem sensacionalista, afirmando uma verdade que não condiz com a realidade, tá? Bom, a gente vai falar sobre mais um fenômeno aqui, uma coisa que acontece muito na internet também, que são os caça-cliques. Algumas pessoas chamam isso de isca de clique também. E essa imagem que a gente vê no nosso slide tem tudo a ver com isso, né? A gente tem aqui um mar, fundo do mar, cada, né, ali cursor, né, do mouse é como se fosse um peixinho e você tem as iscas ali, né, em cima, prontas para pegar o quê? Pegar o seu clique, né? E como é que ele faz para pegar o seu clique? Ele vem trazendo uma notícia sensacionalista ou algo que vai mexer com você e vai chamar a sua atenção, né? E aí, só para vocês terem uma dimensão, né, a gente tem que prestar muito bem atenção na linguagem, né, dessas notícias, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês e a gente vai olhar. Por exemplo, né, a primeira que tem ali do lado esquerdo, né, esta invenção japonesa permite que você fale 4 idiomas. Bom, eu queria falar 4 idiomas com uma invenção. Dá vontade de clicar, né? A do lado, né? Os brasileiros mais ricos da história. Então vamos supor que você quer ver quem são essas pessoas. Isso instiga você. Vai clicar também, né? As 7 pedras que afastam energias negativas do outro lado. Gente, presta atenção que esses conteúdos ali eles estão escritos patrocinado, pequenininho, né? Do lado da imagem. Para que serve isso, né? Volta para aquela imagem do mar. Para você clicar ali, esse conteúdo é um conteúdo patrocinado, né? Então você vai receber uma série de anúncios, existem anunciantes que pagam essas páginas, você precisa ficar atento ao frequentar esses espaços, porque se você não tiver guardando sua privacidade, sua segurança, uma série de dados seus podem ser capturados por esses anunciantes, né? E aí depois seu celular começa, né? Você tem aquela impressão de que ele está lendo sua mente, mas na verdade ele só sabe o seu rastro digital, tá? Onde você clicou, os lugarzinhos que você foi lá e pau, clicou. Então, vamos lá. Dado tudo isso, quais são os malefícios, os problemas dessas fake news? A gente já trouxe alguns, né? A gente não falou bem em tópicos, mas alguns já foram apresentados. Então, 3 malefícios aqui para a gente sistematizar. Discursos de ódio, né, que geram violência física e psicológica. Isso vem com fake news também. Então, se inventa notícias de grupos específicos, né, para trazer uma imagem negativa deles e, de certa forma, dominá-los, né, ou subjugá-los a partir de narrativas. O segundo ponto é manipulação, né, manipulação de opiniões e ideias, e as fake news fazem isso, e também podem acabar gerando comportamentos nocivos à saúde física e mental. Então imagina que alguém acredita que, sei lá, pimenta do reino pode sarar coronavírus e ingere muita pimenta do reino. Um exemplo muito banal, muito simples, mas só para ficar bem, né, fácil de entender aí para você. 3 malefícios aqui rapidamente das fake news. Bom, mas legal, trouxe vários relacionados a fake news, desinformação, como é difícil. Mas, gente, existe uma forma, existem maneiras de conseguir, né, diminuir essa quantidade de desinformação nas redes, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, praticar um ceticismo saudável. Mas o que é isso, né? Ter um pé um pouco mais atrás, não acreditar em tudo que você lê na hora que você está navegando. Duvidar um pouquinho, né? Se afastar um pouco, olhar, falar, peraí, mas isso é verdade mesmo? Será que dá para ser verdade? Então, esse é um primeiro ponto. E aí você vai olhar suas próprias emoções. Lembra que eu falei bastante disso, né? Isso te causa raiva, te causa choque, te causa espanto. Bom, se já te causou isso, é melhor você esperar um pouquinho mais, né? Para passar adiante. E aí, o passo central é fazer uma investigação. Então, vamos lá. 4 movimentos simples para você checar essas informações, tá bom? A gente tem o primeiro ponto, né? Pausar, olhar um pouquinho para essa mensagem, analisar ela com cuidado, ler.
Depois, investigar a fonte, o que você sabe sobre quem escreveu ou publicou essa notícia. Sempre existe uma fonte, existe uma pessoa por trás daquela informação, né? O que você sabe sobre aquela pessoa, o que você sabe sobre aquele jornal, né? O que você sabe sobre aquela instituição que criou aquela notícia ali, né? Essa é a fonte. Depois, a gente vai buscar informações mais completas. Onde mais essa informação pode ser encontrada? Será que se você achou ela só em um site, será que esse único site sabe sobre aquilo? Será que não vale a pena você pegar e buscar em outros sites para ver se isso está presente em mais lugares? Né? O nome disso chama leitura lateral. Tá? De forma bem simples, você pega aquele site, se afasta dele, começa a olhar em outros sites a mesma informação e vê o quanto isso se repete. E busca, né, as fontes que você já tem mais confiança e credibilidade. E aí, por fim, conhecer o contexto, gente. Se você não conhece o contexto, você pode cair, né, em erros como, por exemplo, imagens fora de contexto, análise simples, né? E aí você precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Então, a gente já vai caminhando aqui para o final, né, desse momento. Eu espero que tenham ficado algumas ideias aí sobre como a gente pode ter uma postura mais proativa em relação às fake news e essa desinformação que a gente vivencia hoje em dia. Isso faz parte da construção da nossa cidadania. Não só da nossa cidadania digital, mas da nossa cidadania como um todo, né? Do nosso dia a dia, da nossa participação nos lugares onde a gente se insere e nas comunidades onde vocês vivem, tá bom? Então, essa é a ideia da nossa aula. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês nesse momento, né? E eu quero só deixar esse recado, né? Estejam atentos ao que produzem e consomem de informação na internet, tá bom? É isso, a gente se vê em breve. Façam os jogos da semana, se engajem. E é isso, um abração, até mais. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.